É justo nós fazermos o que estamos fazendo? É necessário nós protegermos as condutas criminosas do Alexandre de Moraes? Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Ora, eu não acredito em eleições em 2026, como eu não acredito que o Brasil teve eleições livres em 2022. Só uma questão para não perder. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Ora, mas deixa eu reformular essa pergunta. Por que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia? O Brasil é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos tradicionalmente sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então, essa é a política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Paulo, vamos só continuar, acho que você respondeu, tudo bem, continuar o resto da pergunta. Então, a primeira pauta de vocês é a anistia ampla, e a segunda pauta é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que nós temos um ponto. A anistia ela vai servir como um bom ponto de partida. Eu digo que quando o Brasil tiver a sua anistia, por exemplo, nós teremos um enorme alívio, na minha expectativa, nós teremos um enorme alívio nas tarifas que hoje afligem parte do setor produtivo brasileiro. É um bom início para uma conversa, mas não é o suficiente. O Brasil hoje vive, por exemplo, um problema muito sério depois do último julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Marco Civil da Internet. Você tem uma população que não só tem medo de falar, mas como hoje não tem, pela sua própria legislação, o direito de falar o que quer nas redes sociais. Então, isso é algo também muito caro aos Estados Unidos. Eles têm adotado medidas em relação a isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil. A Europa está sofrendo consequências por conta de algumas legislações mais restritivas que eles aprovaram. Então eu acho que antes do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma etapa importante que é restabelecer a liberdade das pessoas falarem livremente na internet. A partir daí, eu entendo que sim, é importante que haja a responsabilização de ao menos um agente público. Existe uma frase aqui, quase que um clichê dos filmes americanos, onde nos filmes antigos o sujeito virava para a câmera e falava: aham, o crime não compensa, tá vendo como o crime não compensa? Nós precisamos mostrar que o crime não compensa, mesmo o crime cometido do mais alto tribunal do país. Então é importante que haja responsabilização para que ninguém pense novamente em cruzar essa linha e tentar se estabelecer como autocrata no Brasil. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o CME. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia: não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder
completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente de partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso. Debaixo disso, não tem como. A gente viu nas mensagens também que existem conversas entre Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Houve ali o nome citado, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, e o ministro Alexandre de Moraes não se preocupou com isso, não se preocupou que o nome do ministro Gilmar Mendes estivesse nas mensagens e acabou por divulgar esses prints também. Primeiro eu queria saber, existe mesmo essas conversas com ministros do Supremo e se você acredita que não está existindo uma proteção mesmo ampla ao ministro Alexandre de Moraes? Deles mesmos, né, interna, proteção interna. Vamos ver, claro que está havendo uma proteção interna, vamos ver até onde vai essa proteção interna. Vamos ver, é uma boa curiosidade, vamos ver o quão dispostos eles estão a morrerem abraçados com o Alexandre de Moraes. É o que eu brinco no meu programa a respeito de queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmânia, que é uma referência a uma cena do filme do Batman Cavaleiro das Trevas. O Coringa é o bandido da Birmânia, e o Alfred diz que é necessário queimar a floresta inteira. A floresta inteira é o establishment político. Vamos ver se o establishment político está disposto a morrer abraçado com o Alexandre de Moraes. Eu espero que não. Eu espero que o ministro Gilmar Mendes, eu espero que os outros ministros Barroso, os outros ministros ponham a mão na consciência e entendam, olha, algo está errado para nós termos chegado a esse ponto. É justo nós fazermos o que estamos fazendo? É necessário nós protegermos as condutas criminosas do Alexandre de Moraes? É necessário? O que é melhor para o Brasil? Né? O próprio Congresso Nacional, até quando o presidente Hugo Mota vai continuar refém do Alexandre de Moraes? Até quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai continuar em conluio com o Alexandre de Moraes? Esse é o cenário que nós queremos ver até onde eles vão chegar. Talvez nós tenhamos um cenário onde todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estejam sancionados e com as suas vidas financeiras arruinadas, seus escritórios dos seus familiares, que hoje têm faturamentos multimilionários que bancam um padrão de vida inconsistente com a renda deles, estejam absolutamente destruídos, seus institutos, IDP, Instituto lá de Assuntos Jurídicos, etc., também destruídos, a impossibilidade deles fazendo qualquer viagem internacional. Isso pode valer também para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, e o Brasil debaixo de uma tarifa gigantesca com um sistema financeiro completamente arruinado, porque os bancos vão começar a sofrer cortes de linhas de crédito num primeiro momento, e sanções e multas pesadas num segundo momento, e num terceiro momento até mesmo a desconexão do sistema financeiro internacional. Esse é o cenário para qual o Brasil está caminhando neste momento, a não ser que as instituições brasileiras respondam aos anseios da população e ao certo, ao moralmente correto a se fazer numa democracia e reestabeleçam o funcionamento da República. Paulo, ele só não respondeu se existem as conversas entre os bolsonaristas, ou o Eduardo ou o pai, com os ministros. Tu dizes, está aí nas conversas, está aí nos áudios vazados. O governo brasileiro nunca... Se acontecem, eu não devo dizer, não é verdade? Conversas de bastidores desse tipo não são conversas que devem se tornar públicas, porque elas são de bastidores. É trabalho da imprensa buscar, descobrir se está havendo essas conversas, mas é trabalho dos agentes que estão tendo essas conversas manterem como conversas privadas de bastidores. Eu jamais teria divulgado uma conversa com o ministro Gilmar Mendes ou com qualquer outro ministro, mas o Alexandre de Moraes preferiu agir de outra forma, talvez para constranger o colega na história. Exatamente, mas era um contexto completamente diferente, né? Nesse momento, a gente está assim, se o Brasil fizer isso, o governo americano vai retaliar com aquilo. Então, é quase que uma relação ali de uma chantagem, um sequestro, né? Se não tiver anistia, vai sofrer as sanções
E esse limite de sanções que você colocou é o sistema financeiro impactado, é todo um país impactado. É diferente de você ter uma relação ali diplomática entre dois países, não? Inclusive, já aproveitando para a gente continuar nesse tema, só para complementar, o presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito? Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora? Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero, os americanos também consideram, e boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade, participação ampla da população dentro da democracia. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito da sua própria visão. Mas para vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô, Paulo, eu queria só que você explicasse... tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São 2 pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né? O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né? Os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui é a pergunta. Que tem opinião, não tem opinião não, querida. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Vamos lá, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho.
Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer as suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente é: eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então, eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, é do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você está aí nos Estados Unidos já tem um tempo. O próprio Eduardo Bolsonaro falou na mensagem com o pai dele que talvez estaria fadado que os netos de Bolsonaro continuassem falando inglês. Ele quis dizer que poderia passar o resto da vida nos Estados Unidos. Você sofre algum tipo de ameaça ou se sente ameaçado se voltar para o Brasil? E como é a sua vida hoje nos Estados Unidos? Claro, sei que sofre ameaça, eu quero entender qual é o tipo de ameaça, se você tem medo dessas ameaças e se você pretende ficar, de fato, nos Estados Unidos. Olha, mas eu não tenho nem passaporte para poder retornar ao Brasil. Sim, né? O meu passaporte brasileiro eu falo de um futuro. Foi tomado pelo Alexandre de Moraes em 2022. Sim, sim. Então, se eu quiser retornar ao Brasil, eu não tenho um passaporte brasileiro para apresentar à Polícia Federal. Veja que loucura. Veja que loucura, sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, não tenho absolutamente nada. Eu estou desde 2022, sabe o que é isso? É a pena de degredo. Uma pena que foi extinta, e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho no ar e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. O que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas de degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. Porque se qualquer uma de vocês duas estivessem degredadas, eu estaria me esguelando no ar defendendo. Sem nenhum constrangimento de manifestar a minha opinião. Então, hoje é isso. Vocês sabem qual é supostamente a acusação contra mim no tal do inquérito do golpe? Leiam, eu recomendo que leiam. Porque é uma das coisas mais constrangedoras da história da República. A acusação se refere ao fato de eu ter divulgado uma carta que, em todos os depoimentos, os militares confirmam que circulava entre os grupos das Forças Armadas. Olha que loucura, minhas colegas. Um jornalista divulga uma carta de interesse público que existe, verdadeira, que circulava nos grupos das Forças Armadas, no programa de notícias mais assistido do Brasil, e ele é criminalmente processado por isso. Se defender. Eu queria pegar um ponto que você colocou nesse teu último programa, que você coloca o seguinte, quando você passa o trecho que o
o Bolsonaro disse que estava com soluço e por isso estava com dificuldade de responder ao Silas Malafaia, você diz, a vontade é de espancar as pessoas que fizeram isso com ele. Isso é liberdade de expressão ou é uma ameaça? Qual que é o entendimento que se pode dar dessa tua fala? Você não tem vontade, não? Você não tem vontade? De espancar as pessoas, indignada? Não. Você não fica indignada? Se você vê uma criança sendo agredida, você sente vontade de espancar o agressor? Não, eu sou uma pessoa civilizada, então eu converso, eu dialogo, eu posso discutir, mas espancar não é isso. Então, o espancamento é civilizatório? Vamos lá. Claro que é. O que é civilizado é você ter vontade de fazer algo e não sucumbir às suas vontades. O ser humano tem vontade. Agora, o que impede ele de sucumbir às suas vontades e aos seus desejos é o processo civilizatório. É exatamente essa que é a definição de civilização. Não é você ser castrado quimicamente, como metade dos homens hoje brasileiros que são soy boys, um bando de esquerdomacho, gente desculpa por ser homem e por aí vai, que não tem vontade de brigar contra a injustiça. Eu tenho uma enorme vontade de brigar contra a injustiça. Quando eu vejo a injustiça, a minha vontade, o meu desejo, como o cão pastor que eu fui criado para ser, é de brigar contra isso. Agora, a civilização me faz fazê-lo de forma adequada, utilizando os caminhos comuns. Então, tenha certeza, eu tenho várias vontades que eu não concretizo, e não tem nada de ilegal nisso. E é por isso que você não pune, exceto no Brasil agora, pela primeira vez na história, é por isso que você não pune crime que não entre na fase de execução. Você não pune crime por conjectura, por vontade. Ora, se você pega a sua mulher com um vizinho, você vai ter vontade de matar o vizinho e talvez a sua mulher. Mas você, por ser uma pessoa civilizada, não vai fazê-lo. Eu imagino, né? Eu imagino que as pessoas não tenham sido castradas quimicamente, que o nível de testosterona não seja tão baixo, que as pessoas não vejam esse tipo de coisa de forma passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a fazerem, a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e à força um determinado lado, a única resposta possível é a força. Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora, porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. Então, o que eu estou buscando de forma muito civilizada não é agressão ao ministro Alexandre de Moraes fisicamente. Inclusive, já que você é uma espectadora tão assídua do meu programa, deve observar que eu sempre falo para as pessoas serem pacíficas, para as pessoas não interpelarem fisicamente, empurrarem, não partirem para agressão em momento algum. Eu sou um grande defensor desse tipo de coisa. Inclusive, peço que mantenham os familiares das pessoas longe disso, etc, etc. Por quê? Por uma questão civilizatória. Mas queria espancar... Quem é que era? Os espancados? Seriam os espancados, Andressa, da mensagem? Queria não, tenho vontade. Vontade de espancar. Tenho vontade. Vocês não têm? Juro pra vocês, vocês não têm. Você nunca teve vontade de bater em ninguém? Vocês podem olhar na cara do espectador no ar e falar isso. Nunca tive vontade de bater em ninguém. Não, Paulo, aí você tem que respeitar a nossa liberdade aqui de dizer que não. Paulo, eu queria entrar num ponto aqui com você do Eduardo Bolsonaro. Né, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, todo mundo sabe que se ele colocar o pezinho aqui no Brasil, ele vai ser preso, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, o próprio Jair Bolsonaro já disse que talvez ele não volte mais para o Brasil, pelo menos enquanto o Brasil estiver vivendo esse período, né, que vocês colocam aí, classificam como uma ditadura.
O fato é que o Eduardo Bolsonaro chegou a ser colocado como um nome para as eleições presidenciais. E no seu programa, como você falou, que eu acompanho, claro, acompanho tudo de todos os lados, até por dever profissional, para informação. Você colocou ali que você é bom o programa. É bom. Que você é fiel ao Eduardo Bolsonaro e não ao Jair. Eu não lembro se a palavra foi fiel, tá? Então você pode me corrigir, claro. Que você é time Eduardo Bolsonaro, não tanto time Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o Eduardo fora do jogo eleitoral, porque né, ainda estamos aí nesse processo em que, se ele vier para o Brasil, ele pode ser preso. O Tarcísio não pode vir a ser um nome importante para vocês? E quando ele aparece, ele é chamado de rato, ele é atacado principalmente pelo Eduardo. Como é que vai se dar isso? Como é que vocês podem chegar ao poder de novo se não tiver um nome que possa ganhar as eleições? São muitas perguntas juntas, né? Vou tentar quebrar elas em alguma parte. Eu disse que minha lealdade ao Eduardo Bolsonaro. De fato quando você se propõe a seguir uma empreitada com alguém, né, isso é uma coisa muito, muito verdadeira nos meios militares, você tem lealdade a essa pessoa. Um soldado tem lealdade ao outro soldado, o irmão de arma dele. Isso é uma coisa muito forte, uma coisa que faz parte da minha criação, da qual eu acredito muito. Então, Eduardo e eu morreria para protegê-lo, porque entendo que ele é um irmão de arma numa guerra que nós estamos travando. Eu nunca tive essa mesma relação com Jair Bolsonaro. A minha relação com Jair Bolsonaro é uma relação muito parecida com a de vocês, talvez por uma relação pessoal mais próxima, mas eu nunca trabalhei com Jair Bolsonaro, eu nunca busquei uma participação em cargo público, etc, etc. E foi isso que eu quis dizer. Neste processo atual, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro têm visões diferentes, como ficaram explicitadas, inclusive, nos diálogos que se tornaram, infelizmente, constrangedoramente, porque são diálogos privados sem nenhuma necessidade de terem se tornado públicos, mas se tornaram. Então fica muito claro que Eduardo Bolsonaro vê um caminho para a solução do Brasil diferente do de Jair Bolsonaro. A minha lealdade está a Eduardo Bolsonaro nesse processo, porque também é com quem tem as ideias das quais eu partilho. Bom, essa é uma parte da resposta. Respeito do Eduardo voltar ou não para o Brasil. Eduardo e eu tomamos uma decisão. Essa é uma decisão de sacrifício. A decisão de sacrifício porque nós não sabemos qual vai ser o resultado final. Mas nós estivemos dispostos a sacrificar a possibilidade de voltar à própria pátria em defesa da liberdade dos brasileiros. A imprensa não acreditou nisso, mas o Eduardo, quando veio para cá, veio disposto a nunca mais voltar se assim for necessário, mas brigar para que possa voltar, para que ele possa voltar, para que eu possa retornar ao Brasil quando eu quiser, para que ele possa... E o caminho para isso passa, inclusive, pela anistia. Se houver anistia, Eduardo Bolsonaro é hoje o melhor candidato e o melhor futuro presidente da República do Brasil. Se não houver anistia, aí é um outro problema, porque aí nós entramos numa divergência. A sua pergunta foi muito oportuna. Vocês têm que ter um candidato para as eleições de 2026 que seja viável. Ora, eu não acredito em eleições em 2026, como eu não acredito que o Brasil teve eleições livres em 2022. Então seria insano da minha parte... O Eduardo foi eleito em 2022, como é que você pode dizer que não teve... eleição livre? Eduardo foi eleito o quê? Deputado? Eu estou falando de eleição para presidente. Sim, mas é a mesma eleição, a mesma maquininha, o mesmo eleição? Tudo. É claro, o mesmo pleito. Não. Vocês estão preocupados. Tá, vocês estão preocupados com a maquininha. A maquininha não estou preocupada com a maquininha, não. Eu estou falando do processo eleitoral. O processo eleitoral de 2022, em que o Eduardo foi eleito deputado federal, é o mesmo processo eleitoral que se você elegeu o presidente da República, deputado federal, uma parte do Senado Federal e governadores. Então, aí tudo bem. O outro lado que não interessa, que está errado. Certo. Há uma diferença enorme entre a condução da eleição para presidente da República e a condução da eleição para deputados. O grau de perseguição que o presidente Bolsonaro sofreu durante as eleições de 2022 não é compatível com o que seria possível, naquele momento, fazer para as centenas de milhares de disputas para deputados e deputados estaduais e senadores em todo o Brasil. Não é possível fazer o mesmo grau
de perseguição política que o Supremo Tribunal fez nas eleições de 2022 contra o presidente Bolsonaro. Não é possível. Era fisicamente, naquele momento, impossível. Talvez em 2026, agora que o poder está mais consolidado na mão do Supremo Tribunal Federal, talvez eles tenham mais instrumentos. Ainda assim, vocês têm ideia de quantos deputados da oposição estão debaixo de algum tipo de júdice das suas candidaturas? Se vocês não têm, eu recomendo que perguntem à Câmara. São inúmeros. Inúmeros senadores, deputados que viram para mim e falam, olha, eu não posso falar porque tem um negócio de uma AIGE aqui, que se eu falar, eu não vão me caçar o mandato. Ora, perguntem ao Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, de quem eu fui muito crítico, hoje eu gosto muito dele. Fui muito crítico à posição dele como procurador da Lava Jato, mas eu sempre disse, minha posição era crítica ao Deltan Dallagnol, mas sempre disse, olha, o Deltan Dallagnol foi legitimamente eleito pelo povo. E cadê o mandato do Deltan Dallagnol? Então, eu não acredito, eu insisto, eu não acredito que nós tenhamos, de fato, eleição em 2026. Ah, Paulo, mas aí se não for o Eduardo porque ele não pode voltar e não for o Jair porque ele está inelegível... Ora, se isso acontecer, nós já vivemos uma ditadura consolidada. Aí os instrumentos vão ter que ser outros. O candidato vai ser quem o Alexandre de Moraes quiser. Se o Alexandre de Moraes quiser que seja o Tarcísio, será o Tarcísio. Se o Alexandre de Moraes mudar de ideia e não quiser mais que seja o Tarcísio, será outro. E assim é em uma ditadura. Não interessa, se interessa que se a candidata na Venezuela foi a Maria Corina Machado ou se foi o outro cara, não faz diferença. O presidente é quem o Maduro decide que é. E é hoje a situação que eu acredito que o Brasil vive para 26.